Olá! Olha você aí! Eu tô chegando com mais um projeto super especial. Isso mesmo, hoje eu vou te ensinar a fazer a calça Zahara. Essa calça com linguagem oriental, com essa cara de Aladim e super confortável. O molde dessa calça linda já está disponível lá no nosso site. É muito fácil navegar por lá. No menu, você clica em Shop PDF Downloads e escolhe o submenu Calças. Eu vou deixar o link fixado no primeiro comentário desse vídeo. Os nossos moldes são testados, fáceis de montar. Assim que você finalizar o processo da compra, você recebe o arquivo em PDF no e-mail cadastrado. Aí é só salvar e usar quantas vezes você quiser. Fácil, né? E aí, já está pronta para costurar? Então vamos embora! Assistiu o Guia Express e continua por aqui? Então vem que agora eu vou te ensinar o passo a passo para fazer a sua calça. Eu estou fazendo esse modelo com uma cambraia de algodão bem fininha. Eu estou trabalhando aqui com um tecido de umas 120 gramas. E fica aquela pergunta, eu posso fazer essa calça com malha também? Sim, esse molde ele é flexível. Você pode trabalhar tanto com tecido plano quanto com malha. A malha ideal aqui é uma viscolaicra, uma malha de algodão, uma malha com elastano, algum tecido que garanta mobilidade. Os nossos kits de molde, cada um deles vem com 3 tamanhos. Cada linha, cada cor de linha representa um tamanho. Você escolhe o molde que você quer fazer, no tamanho que você quer fazer e vale a pena conferir as suas medidas. Isso mesmo, às vezes você veste uma calça 42, mas você pode ter um quadril 44. Então, nesse caso, você deve usar a tabela de medidas que também está no kit e ajustar as suas medidas. Esse é um processo razoavelmente simples de fazer. Molde impresso e recortado, chega a hora de começar a costurar. Olha que tecido lindo! Bom, você pode fazer um estudo básico e preliminar no seu molde, posicionando antes de cortar as partes do molde para ver como você vai fazer o planejamento do corte. Não esquece, os nossos moldes não têm margem de costura. Eu estou deixando 1,5 cm para costura. Eu estou acelerando esse vídeo e eu confesso, como eu estou colocando o áudio nele posterior à gravação, eu tenho que tomar todo o cuidado para ao ver o vídeo acelerado, não acelerar minha fala também. Mas não esquece, você vai recortar, seguir todas as orientações que estão escritas no molde, como o posicionamento do fio reto, paralelo à orelha do tecido, a quantidade de vezes que é para cortar cada uma das partes e também presta atenção na palavrinha dobra. Toda vez que você encontrar essa palavrinha dobra nos nossos moldes, essa parte deve ficar na dobra do tecido. Bom, então vamos dar uma olhadinha no que a gente tem aqui? Bom, você tem frente, costas, cós e 2 bolsos, além, é claro, do cordonê que a gente vai passar na barra dessa calça. Eu vou começar a costura unindo o gancho tanto da parte dianteira quanto da parte traseira. Vem que eu vou te mostrar na máquina. O meu tecido não tem avesso e direito porque ele é uma tela lisa. Então, você vai posicionar o tecido virado direito do tecido com o direito da outra face do tecido que você cortou, unindo essas duas partes pelo topo da base do gancho e vai costurar por toda a curvatura. Eu vou utilizar aqui a máquina reta. Você pode usar um overlock, um interlock, ou enfim, usar uma máquina reta e fazer um acabamento com zigue-zague. Feito isso, a gente vai fazer também no gancho das costas. O zigue-zague é bastante efetivo e acaba dando um acabamento bem bonito, olha só. É importante que você faça o zigue-zague porque ele é um ponto que dá mais elasticidade à costura, já que essa é uma parte que vai receber bastante tração, bastante movimento. E fica bom, né? Viu só? Agora vem que eu vou te mostrar a próxima etapa que a gente vai fazer. Observa que os ganchos já estão costurados e agora a gente vai para a próxima etapa. Esse modelo, ele tem uma pence de cada lado da frente. Então agora a gente vai marcar a profundidade da pence. Observa que o cós ele é mais estreito do que a frente, justamente porque a gente vai colocar aqui as 2 pences. Se o seu cós está dentro da medida padrão do molde que você escolheu, do tamanho do molde que você escolheu fazer, então a sua pence, cada uma delas vai ter a profundidade de 4 centímetros.
Agora, se você precisou ajustar essa medida e o seu cos ficou um pouco maior, mais comprido do que o modelo original, então a sua pence pode ter uma profundidade menor, de 2 centímetros, 2,5, enfim, você vai ajustar o seu corpo. Aqui a gente está falando sobre simetria. Essas pences elas têm que ficar exatamente espelhadas, no mesmo lugar, tanto de um lado quanto do outro. Vamos fazer juntas isso. Primeira coisa, você vai dobrar o cos para chegar no meio do cos. Estou aqui editando esse vídeo e estou me dando conta que eu não montei o cos junto com vocês. Então aqui, observa na figura. Anteriormente a esse processo, você precisa costurar o cos. Na verdade, você vai cortar a tira do cos 2 vezes e vai costurar de forma espelhada com uma margem de 1 centímetro de costura, de forma que você tenha uma peça semelhante a essa que você está vendo no vídeo. Bom, voltando. Você vai dobrar o cos para que você tenha o meio do cos e você vai alinhar o meio do cos com o meio do gancho dianteiro, desse jeito que eu estou fazendo no vídeo. Eu vou prender com alfinete. Eu vou prender também a outra extremidade, cada uma das extremidades laterais, onde o cos termina, junto com a borda externa de cada uma das partes da frente. Olha só, estou mostrando aqui no vídeo, estou até pausando o vídeo, fazendo bem devagar. Eu estou prendendo e deixando, considerando que eu vou usar uma margem de 1 centímetro de costura. Vou prender direitinho para que essa costura não escape, porque a pence da frente é um ponto alto desse modelo, ela tem que ficar bem certinha. Olha só, estou prendendo a lateral, considerando que eu vou costurar um pouquinho dessa borda do cos da frente com a parte da lateral traseira, mas isso eu mostro para você depois. Agora, vamos fazer a nossa pence. Observa que a gente está ficando com uma folga na hora que a gente alfineta o centro e as laterais. É justamente nessa folga que a gente vai dobrar e vai fazer a nossa pence bem certinha. Então, vamos dobrar também para a gente entender aonde que está o meio de cada uma das partes da frente, de forma que a gente possa unir também com o meio do cos. A hora que você tiver o meio dessa peça, você pode juntar as duas dessa forma que eu estou fazendo, de forma que a profundidade que está ali para trás, dessa dobra, é que tem 4 centímetros. Eu vou alfinetar aqui para que a hora que eu estiver costurando o cos, essa parte da peça não ande. É importante que você pense nisso também. O alfinete basta, mas se você se sentir ainda um pouco insegura para costurar dessa forma, você pode fazer um chuleado. Você sabe o que é um ponto chuleado? Se você não souber, dá uma olhadinha lá no nosso canal. Você vai encontrar essa costura no glossário que a gente colocou na rede vizinha. O processo que eu fiz do lado esquerdo, agora eu vou fazer do lado direito. Eu dobro e encontro o meio da frente e já vou deixar um alfinetinho aqui e aí eu dobro. Primeiro de um lado e depois do outro, na medida de 2 centímetros. Assim como eu estou te mostrando no vídeo. É fácil, né? Bom, agora a gente já tem as pregas marcadas. Eu vou acabar de prender aqui o meu cos novamente. E agora é só costurar. A gente vai lembrar também de fazer uma costura. E em seguida a gente vai fazer também um zigue-zague. Tudo presinho, tudo certinho. Bora para a máquina. Você sabe, eu fui treinada pela minha avó, como eu já contei para vocês aqui antes. Então o avesso da peça tem que estar impecável. A costura tem que estar limpa, bem acabada, bonitinha. Então eu estou fazendo esse zigue-zague, que além de deixar bonita, também reforça a costura. Olha só, agora a gente já tem a nossa parte da frente com a prega. Agora, a próxima etapa é a gente preparar o elástico que vai nas costas. Eu estou considerando aqui um elástico de 4 centímetros. Então, depois de pronta, a peça deve ficar com essa dobra aqui. É importante que você meça isso, porque se você não usar aqui um elástico de 4 centímetros, a parte de trás vai ficar ligeiramente mais comprida que a parte da frente. Eu quero o elástico aqui embanhado, bem bonitinho. Então vem que eu vou te mostrar como a gente vai fazer isso. No processo industrial, a gente usa logo uma elastiqueira, mas aqui a gente não vai usar uma elastiqueira. Aqui a gente vai utilizar a própria máquina reta. Então a gente vai cortar a medida do elástico e ele é sempre um pouco menor do que a própria medida da cintura das costas, justamente para dar essa elasticada. E sim, costurar o elástico sem uma elastiqueira é sim uma aventura. Bom, a gente vai posicionar o elástico atrás do tecido.
E eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar minha agulha aqui, já vou dar uns pontinhos, prendendo o elástico. Agora, só agora, é que eu vou começar a puxar o elástico. Quanto a gente puxa o elástico? Bom, a gente vai puxar na medida necessária para que a ponta do elástico atinja a outra extremidade lateral das costas, dessa cintura que a gente está fazendo. Nossa, isso ficou complicado falando assim. Bom, e agora, chegando aqui no finalzinho, olha só, eu vou te mostrar como ficou essa primeira costura que a gente fez para prender o elástico. E atenção nesse finalzinho para o elástico não ficar torto. O finalzinho também é uma epopeia. Olha como ficou a nossa costura. Agora, quando eu virar, o arremate do tecido ficou para dentro. Então agora eu vou costurar esse elástico por cima dele. Quer ver? Olha só. Vamos colocar aqui na máquina de novo. Agora, com o cos já dobrado e o elástico para dentro, embainhado entre o tecido, eu vou passar uma costura aqui em cima, na borda, e vou passar outra costura paralela a essa costura. Eu vou utilizar o próprio calcador como medida. Você pode utilizar o elástico também. Ou você pode fazer várias costuras paralelas usando o próprio pezinho da máquina como medida. E em todas elas você vai lembrar de puxar o elástico. Olha só como ficou a minha. Agora, vamos lá que eu vou te mostrar na mesa como tá ficando. A gente tem a parte das costas e aqui a parte da frente. A gente já avançou com a nossa calça, hein? Agora, a próxima etapa da nossa calça é fechar as laterais, isso mesmo. A gente vai costurar as laterais de cada uma das pernas, unindo frente com costas. Agora, o que a gente faz? A gente vai espelhar essas duas faces, ou seja, eu vou colocar o direito de cada uma delas virado para si mesmo, né? Direito com direito, e depois eu vou costurar essa lateral. Eu vou aproveitar para já fazer o acabamento na barra também. Aqui, tanto faz se você vai começar pela base, né, lá embaixo da barra da calça, ou pelo cos. O importante é que você faça uma costura bonita e firme do começo ao fim dela. Eu vou acelerar o nosso vídeo, mas você faz com calma, faz sem pressa. Lembrando, a gente costura aqui não como numa linha de produção. Aqui a gente costura com calma, relaxando, aprendendo com o processo, colocando a casa em ordem, pelo menos a casa mental. Então eu vou te mostrar como que tá ficando essa etapa do processo. E eu vou aproveitar também para te mostrar como colocar um bolso lindo nessa calça. Isso mesmo, eu vou deixar duas opções nas fotos dentro do nosso site, com bolso e sem bolso. Então eu vou te mostrar como coloca o bolso. Quando você baixar o kit em PDF, a modelagem do bolso vai estar lá no seu material. Ele é opcional, você pode fazer ou não. Caso você vá fazer, você vai fazer assim como eu. A primeira coisa é pegar uma fita métrica e marcar a altura que você quer que fique esse bolso. Esse tipo de bolso cargo, ele costuma ficar pelo menos a uns 10 centímetros abaixo da linha do gancho. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meio do bolso, vou dobrar realmente aqui a costura dele, para que eu possa alinhar com o meio dessa costura lateral, que está unindo frente e costas. Feito isso, a gente vai fixar essa parte do bolso na calça. Você pode usar alfinetes mesmo para fazer isso, ou algum tipo de ponto chuleado. Não esquece, quando você estiver fixando esse bolso, que você vai ter que fazer uma costura fazendo o arremate dessa parte onde você enfia a mão no bolso, né? Se você ainda não fez essa barra, não tem problema. É só você não deixar o alfinete preso nessa ponta, deixá-la dobrada e na hora de costurar, você já costura passando essa barra primeiro e depois fixando todo o contorno do bolso. Mas eu vou te mostrar isso lá na máquina. É muito importante que você faça um trabalho meticuloso nesse momento, porque o bolso não pode ficar torto em hipótese alguma. Outro detalhe importante, caso você coloque dois bolsos, eles devem estar precisamente na mesma altura. Então pega o seu centímetro, pega a régua e faz isso com calma. Eu vou dar uma aceleradinha aqui nesse processo, mas vou dar uma aproximada também para você ver de pertinho o que eu estou fazendo. Depois a gente vai lá para a máquina ver, combinado? Vendo assim com zoom, você observa que eu vou dobrando o tecido do bolso sem grande dificuldade, fazendo as marcações com 1 centímetro para dentro. O que acontece? Antes de fazer o tecido, quando ainda está na fase do fio, da fiação têxtil,
esse fio vai receber algumas gomas para que ele fique mais resistente no tear. Então os tecidos, principalmente que tem algodão na composição, normalmente você não precisa nem do ferro para fazer essas marquinhas de dobra. A própria mão, o dedo, a unha, enfim, você usa para fazer uma fricção ali e já dobra. Fácil, né? O que eu estou observando, conversando com vocês aqui e colocando áudio no vídeo, é que eu já costurei a lapela e não filmei. A lapela do bolso, você vai costurar ela com a face direita virada uma para outra, né? Vai fazer um arremate e vai pespontar em volta dessa costura pronta. Vamos ver, vou dar uma aproximada aqui para vocês verem. Observa a minha lapela. Ela vai cobrir e vai ficar um pouquinho mais larga que a extremidade do bolso. A gente vai passar a costura na parte superior da lapela. Afinal de contas, essa parte tem que abrir e fechar. Acho que esse ângulo está favorecendo mais. Olha só, eu vou passar a costura contornando toda a lateral do bolso. Nesse momento é muito importante também você posicionar bem a sua agulha e ir medindo essa costura junto com o pezinho ali da máquina para que ela fique uma reta, realmente reta. O bolso que eu estou colocando nessa calça, ele realmente vai ser um bolso só de acessório, só de enfeite. Ele não vai ter uma função utilitária, até porque essa cambraia de algodão ela está bem fininha, então qualquer coisa mais pesada que uma folha de papel pode rasgar esse bolso. Caso você faça com um tecido um pouquinho mais encorpado e vá utilizar o bolso realmente para guardar alguma coisa, um celular, uma chave, algum item assim, eu recomendo que você faça um reforço no bolso, um pequeno travete, esses tracinhos que a gente faz de costura, que você pode usar o próprio ponto do caseado da máquina para fazer, que reforça a entrada do bolso de forma que ele não rompa. E como eu já fiz realmente a barra aqui do meu bolso, senão você ia fazer, se você não fez, você vai fazer nesse momento, né? Senão eu também faria nesse momento. Agora eu já vou costurar a lapela. Observa. Eu vou passar aqui uma costura rebatendo essa lapela. Ela vai ficar mais ou menos como uma costura francesa. Você sabe o que é uma costura francesa? Dá uma olhadinha lá na nossa página. O glossário que eu postei na rede vizinha. De forma que o ponto da lapela já está com acabamento, né? Ele foi rebatido. E eu vou fazer uma outra costura na lapela, paralela à primeira, dando a ideia de duas agulhas aqui nessa lapela. Eu acho que vai ficar bonito. E eu não vou fazer um travete aqui, mas eu vou fazer uma espécie de travete. Eu vou usar o retrocesso da máquina para reforçar esse ponto. É isso que eu estou fazendo nesse momento do vídeo. Vem que eu vou te mostrar como esses bolsos ficaram bonitos. Olha só, vamos abrir aqui na mesa. Viu? Certinho, na mesma altura, mesmo acabamento. Agora a gente vai fechar o entrepernas. A costura do entrepernas você pode fazer de uma barra passando pelo gancho até outra barra, ou você pode fazer do gancho para baixo até a barra e do outro lado, na outra perna, da mesma forma, do gancho até a barra. O importante é que você reforce essa costura com zigue-zague, caso você não esteja utilizando, assim como eu não estou, uma máquina como o overlock. Um zigue-zague apertadinho, ele vai dar bastante resistência a essa costura, de forma que ela não abra, não fique soltando. Essa é uma área bem extensa da costura. Enquanto eu faço essa costura aqui, deixa eu perguntar uma coisa para você. E aí, tá gostando de costurar com a gente? Tem algum comentário? Deixa aqui no vídeo para eu saber o tipo de conteúdo que vocês gostam. Feita essa etapa, a gente vai indo para o final desse modelo. Agora, a gente vai costurar o cordonê que a gente vai utilizar para deixar a barra dessa calça como se fosse esse formato de Aladim, essa linguagem oriental, né, de calça. Você pode fazer com aparelho ou pode fazer como eu, que fui dobrando na hora que estava costurando, deixando essa extensão com 1 centímetro, um pouquinho menos, na verdade, para ficar mais delicado. O molde também está lá no nosso kit, dá uma olhadinha. Eu estou fazendo o meu cordonê com 3 dobras, fácil, simples. Se você não passar o cordonê nesse modelo, você vai ter uma calça pantalona. Eu recomendo que você deixe a barra pronta para utilizar das duas formas. Eu agora vou fazer a barra. Para fazer a barra, eu vou precisar deixar uma casinha entre esses 2 tracinhos que eu fiz de costura reforçada, para que eles não abram na hora que eu passar o cordão. Vou mostrar para vocês aqui por onde eu vou passar esse cordonê quando ele estiver na calça montada. Então eu vou abrir essa costura,
Vem olhar de pertinho que eu vou dar um zoom. Vou dobrar a barra com 2 centímetros e vou deixar essa abertura do lado de dentro da peça, mas na lateral externa da calça. Pra dentro, né? Mas na lateral externa. De forma que a hora que eu colocar esse cordonê, eu possa deixar o laço, que vai deixar essa calça franzida ali no meu calcanhar, para dentro da própria calça, tá bom? Vocês vão ver isso no vídeo, eu vou mostrar para vocês. Agora eu tô só fazendo a barra e a gente já tá acabando esse modelo. Bom, pronto, projeto pronto e finalizado com todo carinho para vocês. E eu espero que esse momento de costura tenha sido um prazer para você como foi para mim. Porque se esse momento te fez bem e se te ajudou a pausar um pouquinho o mundo lá fora, então ele já valeu a pena. Bom, curte esse vídeo, compartilha com quem você sabe que também busca esse tipo de costura leve e mais presente. E lembra, lá no site tem muitos outros projetos esperando por você. Todos com essa intenção de costurar com calma, sem correria, com intenção e com afeto. Bom, a gente se encontra no próximo vídeo e até lá, se cuida e costura com calma. O endereço do nosso site está aqui no final desse conteúdo, aqui na barra desse vídeo e também na descrição do vídeo com todas as informações que você precisa para encontrar o seu molde, baixar o seu molde e costurar comigo.